vocês? Estamos juntos aqui novamente no canal O Mundo da Matemática, tratando de mais um assunto da matemática básica. Especificamente vamos estar falando de porcentagem, um assunto muito importante, muito solicitado em tarefas escolares, em provas, exames de concurso público, de vestibular, também no nosso dia a dia. Então, eu peço que você assista esse vídeo até o fim. Vamos aprender juntos a como calcular porcentagem e alguns macetes que eu vou ensinar para que você faça cálculo até mental, sem precisar fazer ali a conta no lápis, tá bom? Vamos lá então. Aqui no quadro branco temos alguns exemplos, tá? Primeiramente eu vou utilizar o cálculo, tá? Para depois ensinar vocês uma forma de você calcular mentalmente porcentagem. 30% de 50. Bom, o que é porcentagem? A palavra porcentagem vem do por 100, ou seja, a cada 100. Então, o 30% nada mais é do que 30 por 100, ou 30 sobre 100, a fração centesimal, tá bom? Então, 30% de 50 é 30 de 100 de 50. Pronto. Já aprendemos que quando temos uma situação como essa, é a fração multiplicado pelo número. Então basta eu fazer a seguinte situação aqui, ó. 30 centésimos vezes 50. Pronto. Muito bem. Aqui nessa multiplicação de uma fração por um número inteiro, temos várias formas de fazer, tá? Podemos aqui, ó, primeiro vou colocar um aqui embaixo para que ambos sejam frações. A forma de multiplicar uma fração pela outra é multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, ok? Eu posso fazer isso, tá? Eu fazendo aqui, ó, 30 vezes 50. Se você pensar que 3 vezes 5 é 15, é só acrescentar os dois zeros que não foram colocados na multiplicação. Pronto. E aí 100 vezes 1 é 100. Ok? Você dividindo aqui, ó, 1.500 por 100, eu vou ter 15. Tem uma maneira mais fácil? Assim, mais fácil, eu digo, vai depender da pessoa. Aquilo que pode ser fácil para mim, pode ser mais difícil para você e vice-versa. Então, em vez de fazer a multiplicação, antes disso, eu poderia realizar ali uma simplificação. Sempre quando você tiver uma multiplicação entre frações, tá? Multiplicação apenas, tá? E você tem zeros no numerador e no denominador, veja, eu tenho o zero do 30 e o zero do 50. Então eu tenho dois zeros no numerador. E no denominador, eu tenho dois zeros aqui, ó, nesse denominador. Aqui não tenho nenhum. Então eu posso, por exemplo, cortar o mesmo número de zeros que está no numerador e o mesmo número de zeros que está no denominador. Eu posso fazer isso aqui, ó. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Corta outro em cima, outro embaixo. Veja que agora não é 30 sobre 100 mais. É 3 sobre 1, porque os zeros eu cortei. 3 sobre 1. E aqui também não é 50 sobre 1. É 5 sobre 1. Veja que a multiplicação ficou até mais fácil de fazer. 3 vezes 5 é 15. 1 vezes 1 é 1. 15 sobre 1 é 15. Você pode fazer dessa forma também. Ou se você preferiu fazer dessa forma, em vez de fazer a divisão, você pode cortar os zeros aqui, ó, e vai dar 15 sobre 1 também, que no resultado será 15. Então, 30% de 50 é 15, ok? Vou ensinar para vocês um outro método que não precisa fazer esses cálculos, mas já já a gente vai entrar nesse assunto. Agora, aqui, ó, 25% de 40, o que seria isso? Seria a seguinte coisa, 25 sobre 100, porque 25%, a palavra porcento é por 100, é 25 sobre 100 de 40. Ou seja, é só multiplicar o 25
centésimos por 40. Ok? Aqui você pode, por exemplo, simplificar antes ou multiplicar primeiro, depois simplificar. Você pode, por exemplo, multiplicar o 25 pelo 40, o 100 pelo 1. Depois de feito isso, divide o numerador, ou seja, o que deu em cima pelo que deu embaixo. Vou fazer a simplificação primeiro. Bom, aqui que eu posso fazer é o seguinte, presta atenção. Tem zero aqui, ó, no numerador aqui, ó, na parte de cima, só tem zero apenas aqui. Muito bem. E na parte do denominador, tem zeros, tem 2 zeros aqui. Eu posso cortar a mesma quantidade de zeros em cima e embaixo, ó. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso cortar um aqui, porque só tem um em cima. Bom, aí a nossa fração, ela ficou assim agora, ó. Ficou 25 décimos vezes 4 sobre 1. Tudo bem. Veja que ainda, se eu quiser, eu posso simplificar, fazendo que a minha conta fique até mais simples de ser feita. Ou já multiplicar, se você quiser. Tá? Por exemplo, eu posso aqui simplificar o 25 e o 10. Ambos são divisíveis por 5. Se eu dividir por 5 e por 5 aqui, eu vou obter uma nova fração. Dividindo por 5 e dividindo por 5, tá? Isso é simplificação de frações. Torna o numerador e o denominador com dígitos menores. Dividindo por 5 dá 5. Ó, dividindo por 5 dá 5. E 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, o 25 décimos é o mesmo que 5 meios. Certo? Vezes 4 sobre 1. Muito bem. E agora eu multiplico aqui, ó. Ou simplifica também em diagonal, tá vendo? Ó? 4 e 2 tem o mesmo divisor. Pode ser dividido por 2 e por 2, mas eu vou fazer a conta. Ó. 20 vezes 4. Olha, desculpa, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 10. E 20 dividido por 2, 2 vezes 1 é 2. E 20 dividido por 2 é 10, tá? Estou fazendo a conta e dando o resultado já. Então, 5 vezes 4, 20, 2 vezes 1, 2, e dividi e acabou. Certo? Mas se por acaso eu não quisesse fazer dessa forma, quisesse multiplicar aqui direto, ó, 25 vezes 4 é 100, 10 vezes 1 é 10, 100 dividido por 10 é 10. Ou seja, de qualquer forma eu chego no resultado. Então, tem várias formas de fazer multiplicação quando você tem frações. Muito bem. Então, significa que 25% de 40, ó, é 10. Ok? Olha só aqui, ó. 10% de 80, muito fácil. Então, é 10 sobre 100 vezes 80. Já estou fazendo direto, tá? Estou pulando essa parte aqui. Quando você tem uma porcentagem, então é esse número sobre 100 vezes o que você está querendo tirar a porcentagem dele. Então, 10% de 80 é o mesmo que 10 sobre 100 vezes 80. Daí nós fazemos o seguinte, colocamos 1 aqui, ok? E veja que a quantidade de zeros aqui, ó, é o mesmo que de baixo. Tem 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Cortando eles, olha só o que vai acontecer. Aqui virou 1 vezes 8, 8. Aqui virou 1 vezes 1, 1. 8 sobre 1, 8. Beleza, pessoal? Bom, 1% de 80, ou seja, 10 vezes menor que isso. Nós vamos ensinar vocês um macete que vamos utilizar a taxa percentual de 10 para calcular qualquer porcentagem, você vai entender. E podemos fazer esse cálculo de cabeça, sem necessariamente fazer todos esses cálculos. Então, olha só, 1% de 80 é 10 vezes menor que isso, certo? Então é 1 sobre 100, 1% é 1 sobre 100, vezes 80. Pronto. Ok? Aí nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho um zero apenas aqui, na parte do denominador. Coloco um aqui embaixo, né? Tem um zero apenas aqui. Corto um zero aqui e o outro aqui. Pronto. Agora ficou assim, ó. 1 vezes 8. 8.
10 vezes 1, 10. 8 décimos, 8 dividido por 10, 0,8, ou seja, é 10 vezes menor que isso. Pessoal, os mesmos exercícios, só que eu vou fazer de maneira diferente. Vamos atribuir um cálculo mental, talvez seja até mais fácil do que fazer essas contas todas, tá bom? Vamos lá. Vamos entender o seguinte, a taxa de 10% podemos utilizar como uma base, porque ela é muito ela se torna o cálculo da porcentagem mais simples, mais fácil. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, aqui 70, né, e eu quero saber quanto é 10% de 70. Pronto, 10% de 70. Tá? Bom, 10% de 70 é como se fosse 10 por 100 de 70. Isso eu já expliquei na tela anterior. Bom, em vez de fazer a conta, o que nós podemos fazer? Quando eu tenho um cálculo, por exemplo, 10% de alguma coisa, basta tirar o zero. Ou seja, 10% de 70 é 7. Certo? Simples assim. 10%, por exemplo, de 25. 10% de 25. E agora que não tem zero, o que eu faço, professor? Como é que eu vou tirar o zero? Na verdade aqui, o que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte, isso é um número inteiro. E no número inteiro, ele não tem vírgula, mas supõe-se que a vírgula estaria aqui. Se tivesse que colocar a vírgula estaria aqui, a vírgula do decimal, tá? Que separa o inteiro dos decimais. Muito bem. Quando eu estou calculando 10%, basta você andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Ou seja, ela pularia daqui depois do 5 e ficaria entre o 2 e o 5. Pronto. 10% de 25 é 2,5 ou 2,50, como queira. Ok? 10% de 2. Quanto é 10% de 2? E não tem zero. O que eu faço? E aliás, aqui só tem um dígito. Por exemplo, aqui eu tinha o zero do 70, tá? É só cortar o zero. Aqui eu não tinha zero, eu pulei uma casa à esquerda, como se a vírgula estivesse aqui, ficou entre o 5 e o 2, o 2 e o 5. E quando eu não, só tem um dígito só, 10% de 2, simples. É parecido com isso, é como se a vírgula estivesse aqui, depois do 2. Ora, vou pular a vírgula, uma casa à esquerda, então ela virá para cá. Ela pula daqui e vem para cá, fica aqui, ó. Como não tem um nada aqui, é o zero, ou seja, 10% de 2 é 0,2. Não fiz conta nenhuma, estou apenas me utilizando de tirar zero ou caminhar com a vírgula para a esquerda. 10%, por exemplo, 10% de 500. 10% de 500. Como é que eu faço isso? Bom, como eu fiz aqui em cima, é só tirar o zero. Então 10% de 500 é 50. E se fosse assim, professor, 10% de 502, como é que eu vou tirar zero? Esse zero eu vou tirar? Não pode, tá? Você só pode cortar o zero quando ele for o último dígito, se ele estivesse aqui. Então o que eu faço aqui, professor? Bom, no número inteiro é como se a vírgula estivesse aqui. Não é 10%? Vou caminhar a vírgula uma casa para a esquerda. Então 10% de 502 é 50,2. Ou seja, a vírgula pula uma casa à esquerda, ela vem para cá. Então 10% de 502 é 50,2. Viu? Não tem cálculo. Muito bem. Então, como utilizando o percentual 10, você não tem que fazer conta nenhuma. Mas aqui, professor, é 30%, não é 10. Aqui é 25%. Como é que eu calculo se aqui é 30%? Olha só o que você pode fazer. Por exemplo, se fosse 10% de 50,
e não 30%. Se fosse 10% de 50%, qual seria o valor aqui? Não seria 5%? Sim, porque eu não falei que a gente tira o zero? Seria o 5%. Muito bem. Certo? Se eu fizer isso 3 vezes, porque 30% é o mesmo que 10% mais 10% mais 10%. 30% é o 10%, 3 vezes o 10%. 30% é 10, 10 e 10. Então, por que não fazer isso? Olha só. Então, 30% nada mais é do que 10%. O 30% de 50 é o 10% de 50. O 10% de 50 é o 10% de 50. Certo? Eu peguei o 30 e desmembrei ele em 10, 10, 10. Então, aqui ó, é 5. Aqui também é 5. E agora é só somar. Quanto dá isso daqui? 15. E não deu 15 no nosso cálculo anterior? Então 30% de 50 é 15. Veja, uma outra forma de fazer. Tá? 25% de 40. Ok? Fizemos o cálculo já com aquelas contas. Mas vamos pensar numa forma, como posso dizer? De cabeça. Tá? Cálculo mental. Então vou separar o 25 aqui, ó, em 10%, sempre utilizando a taxa percentual 10, que deixa mais fácil o cálculo. 10% de 40, outro 10% de 40, tá? 10 mais 10 é 20. Tá faltando quanto para 5? Aliás, desculpa. 10 mais 10 é 20. Tá faltando quanto para 25? Tá faltando 5. Então, 5%. Pronto. Certo? Bom, 10% de 40. É só tirar o zero aqui, né? 10% de 40 é 4. Vou fazer aqui a separação. 10% de 40, 4. E agora, 5% de 40. Não é a metade de 10? O 5 não é a metade de 10? Então aqui é 2. É a metade de 4. Certo? Cálculo mental. 10% de 44. Se 10% de 44, a metade desse 10, que é 5, vai ser a metade do resultado daqui, 2. Pronto, agora é só somar. 4 com 4, 8. Com mais 2, 10. Então, 25% de 40 é 10. Fizemos essa conta daquela outra forma. Você pode escolher o método que você achar mais fácil. Mas estou dando uma forma de que, em alguns momentos, você pode fazer a conta até mentalmente. Tá? Ok, pessoal? Bom, aqui é fácil. 10% de 80 é 8. Vai fazer de cabeça. Ok? E 1% de 80 é 10 vezes menor que isso aqui. Tá? Porque olha só, aqui é 10% de 80, dá 8. Aqui é 1%, ou seja, estou diminuindo 10 vezes a porcentagem aqui. Então é só você fazer o seguinte: pegar o resultado daqui e dividir por 10. Ok? Dividir isso daqui por 10. Como é que eu faço essa conta aqui? Lá eu não fiz, né? Na tela anterior. A gente coloca 0, 0 e vírgula. Pronto. Quanto vai dar aqui? 8, né? Quem vezes 10 dá 80? 8. Então aqui, 0,8. Então a porcentagem, ela tem os seus macetes. Se você utilizar a taxa percentual 10, você pode sempre desmembrar aqui, ó, sempre de 10 em 10, para você então conseguir calcular as porcentagens. Então, pessoal, gostou dessa aula? Clique aqui no joinha, ajude o canal a crescer, deixe o seu like e compartilhe com as suas redes sociais, com amigos, colegas, enfim, divulgue o canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, clicando no botão inscreva-se e também clique no sininho, tá? Essa aula, pessoal, é uma aula um pouco introdutória, vamos ter outras aulas sobre porcentagem, não vai ficar só nisso. Então, participe do nosso curso para que você tenha
total conhecimento a respeito do assunto porcentagem. Pessoal, um grande abraço, aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!